Kelly, qual é o melhor fio de malha? Que marca você usa? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo e que eu vou responder hoje aqui e vou falar tudo o que você precisa saber para escolher o seu melhor fio de malha para a peça que você vai fazer, e eu vou explicar nos mínimos detalhes porque esse assunto é muito importante. Então, se você vai participar do curso gratuito, assista essa aula porque ela é essencial, fundamental, necessária, mega ultra master blaster importante para que você consiga fazer o seu cesto perfeito, tão sonhado, firme, reto, estruturado, e a gente sempre, claro, focando na solução. E você assistindo a essa aula, aplicando todo o passo a passo que eu vou te ensinar no curso gratuito, você também vai conseguir fazer o seu cestinho todo firme, retinho, viu? Então, se você não está cadastrado ainda, vai lá no cestosperfeitos.com.br e já garanta a sua vaga gratuita. E também, não só o fio, né? Não só desse assunto você precisa saber, você também precisa saber qual agulha vai usar. Por quê? A agulha pode variar dependendo da espessura do fio que você vai usar, dependendo da tensão do seu ponto, dependendo do objetivo da peça, dependendo da marca da agulha, enfim, são uma série de fatores que vai influenciar no resultado e que é importante você conhecer. Não é difícil, já tira essa sua palavra aí, essa sua não, né, porque ela não é sua. Já tira essa palavra do seu vocabulário, não se assuste, é só uma questão de relacionar-se. O grande segredo do fio de malha é relacionar-se, é você tocar o fio, é você esticar, é você experimentar o máximo de marca possível, é você experimentar o mesmo fio com agulha diferente para você ver o resultado. Então, lá no curso gratuito, na aula da base, que é a primeira aula, você escolher um fio, faz com uma agulha, depois faz a mesma base, sem desmanchar essa, com a outra agulha, para você ver a diferença e experienciar ali mesmo, você tendo a sua própria experiência. Não caia nessa de ouvir, ai, tal marca é terrível, eu odiei essa marca, e daí você nunca vai experimentar essa marca, porque se você faz isso, cria esse bloqueio logo de cara, você perde a grande oportunidade de ter a sua própria experiência. Foi a experiência da pessoa. Fio de malha, assim como, né, o crochê no geral, a vida, né, não tem certo e errado. Cada pessoa tem a sua preferência. E também cada fio, né, ele é específico para uma peça. Você vai entender com a prática, e tudo isso que eu tô falando é importante você saber, para que quando acontecer lá na frente, você vai falar, olha só, então é por isso. Porque muitas vezes a pessoa usa uma marca, uma determinada marca, por exemplo, essa daqui, comprou WG, não é propaganda nenhuma de marca, tá? Inclusive, não é nada pessoal também a nenhuma das marcas aqui, não é nada, nenhuma, não leva nada pro lado pessoal não, viu? Mas, por exemplo, a pessoa compra uma marca, eu odeio essa marca, essa marca olha, esse fio é péssimo para cesto. Mas aí, aquele fio, ele foi feito, as características dele, né, são ali ideais para aquela peça? Como assim, Kelly, você tá falando? Não entendi, foi nada, né? Vou dar um exemplo pessoal meu de quando eu comecei. Tinha uma marca que tem ainda no mercado chamada WG. Não, mentira, WG é essa. JV, é tudo sigla, tá vendo? E aí, JV. E eu dizia para Deus e o mundo, ó, JV, já adianto, te amo. E aí eu tô contando isso daqui porque pode estar acontecendo a mesma coisa com você, porque se aconteceu comigo, acontece com outras pessoas. E aí eu dizia o seguinte, tal marca é horrível. JV, misericórdia, eu odeio essa marca. Ou então eu vejo algumas pessoas falando, eu odeio Ecomalha, eu odeio. E isso, gente, só vai piorando a situação, acredite nisso. Primeiro que já é uma palavra tão pesada, né? A gente ficar carregando isso e a gente já tem os próprios desafios ali no aprendizado. E ainda a gente ficar
resmungando com em cima do fio, né? Beleza, eu não sabia disso, de que resmungar não era legal, né? E vivia reclamando. Aí, eu vi uma pessoa postando de que o melhor fio que ela usava, que ela mais gostava, era JV. Eu falei, oi? Como assim? Não é possível. Eu não tenho dedo podre para fio de malha. Não, eu nunca admiti. Eu não tenho sorte. Não, eu tenho sorte. Nunca diga que você não tem sorte para fio de malha. O que você precisa aprender é analisar o fio, e que eu já vou te explicar tudo aqui. Porque aí eu falei, gente, se ela ama essa marca e eu odeio, e o problema não tá em mim, tem alguma coisa aí por trás. Né? Foi quando eu decidi voltar até a loja onde eu tinha comprado, que só trabalhava com essa marca. Não tinha, eu morava numa cidade pequena e aí só tinha essa marca. Voltei lá, sentei no chão do armarinho. Quem já fez isso aí? Você adora ir no armarinho, sentar no chão e ficar separando aquele monte de fios? Sentei. A gente fica com a mão preta, né? Aí a gente leva um álcoolzinho, né? Podendo lavar a mão. Depois a gente acaba se tornando amiga das vendedoras e aí já fica mais à vontade. Eu me lembro que eu levava Clarice estava bebezinha e eu amamentando e eu tinha muita sorte, porque ela chegava lá, ela dormia, gente. E aí eu colocava ela no carrinho e aí eu ficava à vontade. As meninas da loja me ajudavam, trocava Clarice, me arrumava um banquinho para eu poder amamentar. Nossa segunda casa, né? E aí, lá no armarinho, eu comecei a analisar cada fio. Comecei a pegar todos da mesma marca. Eu via que um era mais seco do que o outro, um era mais gostoso, mais macio. E aí eu entendi que não era questão da marca ser ruim. Por quê? Primeira coisa, na maioria desses casos, né, os fios, as marcas, né, são de marcas de fios reciclados. O que isso significa? No mundo encantado do fio de malha, nós temos dois tipos básicos aí de fios. Vamos separar por categorias. Uma que é o fio de malha produzido, por exemplo, esse daqui que é da Fios Kiki, e tem várias marcas. E um outro fio de malha que é reciclado, esse daqui, por exemplo, é da Nestor Fios. A marca reciclada, né, ela recebe todo esse resíduo têxtil, ou seja, esse é um nome bonito, né, um termo bonito, resíduo têxtil, que vem das sobras. Olha só, bem de malha mesmo. Pega na sua blusa, vê se ela é de malha, se ela estica. Aproveita, vai lá no seu guarda-roupa depois, ou leva o celular e toca nas suas roupas de malha. Né? E você vai perceber que cada malha é de um jeito. Tem uma que é mais macia, mais gostosa, tem umas que são secas. A gente não compra, já comprou umas, né, umas camisetas que depois que lava, acabou, aquela malha não tava legal. Então, aí acontece no fio de malha também. Né? Mas não é a questão da marca do fio de malha, porque aquela marca, ela trabalha com vários tipos de malha que vem de várias indústrias têxteis que a gente nem imagina. Até fio da China, malha da China aí deve vir, né? Porque lá é a grande produção, né? Então vem esse resto pra cá em container. Eu não gosto de usar esse nome, nunca usei assim com cliente, viu? Resto. Eu particularmente, eu já vi pessoas usando, mas eu não gosto de tratar assim como resto, não. Não sei o que, depende de como você trabalha a sua marca também, né? Mas enfim, esse é outro assunto para outro dia, outra live. Mas, então, é importante você já ter essa experiência com as suas próprias roupas, tocando e vendo como uma é diferente da outra. Pega biquíni. Biquíni também é de malha. Só que a malha é de lycra, na maioria das vezes, não? Nunca generalize, tá? Fala, todo biquíni é assim, é de malha. Não, não é. Toda malha é desse jeito. Não, não é. Toda lycra é desse jeito. Não é. Tem, por exemplo, esse fio aqui maravilhoso, reciclado, que é da Fios da Dri. Esse não é de lycra, porém, ela também trabalha com fios de lycra. Ela vende fios de lycra, fios de algodão, fios com elastano, fios sem elastano, que olha, o que é isso, né? O elastano é que deixa a malha elástica. Tem malha que tem mais elastano e ela estica mais, outras
nem tanto. E outras malhas, outros fios de malha, no caso, não tem nada de elastano. Mas isso não significa que o fio é ruim e nem que a marca é ruim. Você pode ter a preferência de trabalhar com fios sem elastano, sem elasticidade. Outras pessoas já não gostam tanto, outras amam, né? Então, assim, nunca... Por isso que eu falo, tem a sua própria experiência. Nunca caia nessa de acreditar quando a pessoa fala, tudo bem, você pode pegar aquela opinião, mas você vai testar. Ai, a pessoa falou, talvez ela não assistiu a nossa aula, e ela fala, tal marca é horrível. Mas foi a experiência dela. Eu indico para você, eu sugiro, eu recomendo que até que você compre daquela malha, para você ver mesmo se para você, né, se você achou ruim ou não a experiência, tá? Por exemplo, esse daqui, a gente vai falar mais, eu vou virar a câmera para mostrar detalhe de fios. Esse daqui é um fio de poliéster. Aí dentro dessa gama toda, né, de fios de malha, assim como eu falei, cada uma tem mais elastano e a outra também tem tipo diferente de malha. Um dia eu levei uma malha, um fio de malha numa malharia na minha cidade e ele não soube dizer que tipo de malha era aquela, porque você imagina, são milhares de tipos de composições, né? Não tem como ali, às vezes, descobrir, muitas vezes ele não tem também. Porque uma coisa que você pode fazer é comprar a malha, levar para alguém que tem uma máquina de viés para cortar esse fio para você. Então, você pode procurar até uma confecção que tem essa possibilidade também. E aí, gente, então... o assunto é muito extenso, muito prazeroso, nunca é demais falar de fio de malha e nunca é demais experimentar fios de malhas de marcas diferentes. Por isso que eu tô falando aqui, porque todo esse assunto é importante para você entender na prática e desmistificar todo esse assunto de fio de malha e de raiva que as pessoas fazem, né, passam e falam, e que eu já passei também, e de que quando eu descobri, tive essa virada de chave de que o segredo para você escolher o seu melhor fio de malha é analisar o fio de acordo com o objetivo da sua peça. A minha vida se transformou. Se transformou porque eu parei de reclamar e passei a focar na solução. Então, peraí, eu quero um cestão firme, reto, estruturado. Eu evitaria usar, por exemplo, um fio de poliéster. Por quê? Ele é um fio que não tem elastano, ele é um fio que tem mais ou menos 2 centímetros, 2,5 centímetros, mas olha, é um fio fino, é um fio leve. É ruim? Não, muito pelo contrário, é um fio ótimo e tem várias marcas também, tá? Todas esses fornecedores, dos melhores, né, fornecedores, no sentido dos melhores, por quê? Foram marcas que eu usei, foram marcas que minhas alunas usaram, seguidoras também, e tiveram uma boa experiência, não só em relação ao fio, mas em relação ao atendimento, né? Toda essa questão ali envolve. E aí eu tenho um PDF, uma lista dos melhores fornecedores de fio de malha lá, para você ter essa sua experiência também. Cuidado também, viu? Com essa questão, às vezes surge aí um fornecedor do nada, a gente não sabe quem que é, né? Então é importante ter esse cuidado aí para evitar qualquer tipo de contratempo, golpe, né? Então, vai lá, quando você se cadastra para o curso gratuito, que a gente vai fazer esse cestinho quadrado, para quem não está sabendo, você recebe... quando você confirma, você recebe um e-mail, aí você confirma a sua inscrição e lá tem o botão para você baixar esse PDF. Se você não tem ainda o PDF, no grupo fechado, exclusivo, só do sexto, só do curso gratuito, tem o PDF também. Se você tiver no grupo do WhatsApp, vou colocar lá o PDF também. Para você não ficar sem, vai nos stories. Lá você entra, tem o arrasta pra cima para você entrar na comunidade, tá na aba de aviso, sem você não vai ficar, tá? Tem pessoas que só libera essa lista de fornecedores quando você entra para um curso pago, e eu tô liberando gratuito lá para você, então não perca essa bênção. E aí,
voltando então ao assunto dos fios. Se eu não responder a sua dúvida aqui, tá? Se tiver surgindo aqui, depois lá na caixinha nos stories, você coloca lá também pra gente continuar esse assunto, porque ó, esse assunto rende quilômetros de fio de malha aí pra gente ficar fazendo muitas correntinhas, tá? Mas olha só, deixa eu ver aqui um assunto que surgiu aqui em relação ao frete, né? Tá falando, fica muito caro o frete. Gente, é importante a gente colocar na ponta do lápis. Será que fica caro mesmo? Será que não é coisa da nossa cabeça? Sabe por quê? Eu estava em Belo Horizonte e sabe quanto estava um rolo de fio de malha que não era nem de 1 quilo? Tava R$30. R$30. Acho que era de 140 metros. E aí, se eu olho na internet e o frete fica lá não sei quanto, você vai falar, meu Deus, o frete tá muito caro. Tá muito caro. Mas se a gente pega o valor do frete, divide ali na quantidade de rolos de fio de malha que você tá pedindo e dilui, né, esse preço ali, e o fornecedor já tem um preço bom, ainda mais se você se programar, já fizer uma compra bacana ali, sabendo dos fios que você vai precisar, aí vai sair muito mais em conta do que se comprasse na cidade. E mesmo que saia a mesma coisa, e mesmo que saia um pouquinho mais caro, vale a pena. Por quê? É um fio de malha de um fornecedor que você sabe que é bom. Do que, às vezes, a gente comprar um fio de malha na cidade, no armário, porque é o único que tem. Quantas vezes, gente, a gente teve que comprar porque era o único que tem? Às vezes a gente não consegue nem abrir. É importante conversar com o lojista, explicar para ele que você precisa abrir o fio de malha, porque, né, você precisa, por exemplo, fazer uma peça de 2 cores, um fio precisa ter a mesma espessura que o outro. Só que se você só vai conseguir conversar, explicar isso para o fornecedor, se você souber, tiver tido a sua experiência e saber do que você está falando para argumentar e ele deixar você abrir o rolo também. Olha só, esse cestinho aqui, ele, gente, é de quem? Qual fio que é esse? JV Fios. A marca que eu tanto dizia, odiava. JV, que amo. Por quê? Depois que eu aprendi a escolher o melhor fio para tal tipo de peça, aí, minha amiga, aí ficou uma perfeição. Detalhe, esse do meio, esse rosinha, ele era da Tube. Inclusive, a Tube é uma marca que saiu de linha, ela não é mais disponibilizada no mercado. O que tiver, acho que é só mesmo que sobrou, né? Hoje, a Círculo, ela trabalha só com uma marca de fio de malha, que, aliás, ela trabalha no lugar entrou essa trama, olha só, que é produzida, não é reciclada. E aqui, gente, então, amarelinho era JV Fios, essa do meio era Tube e a de baixo era Malha Fio. 3 marcas totalmente diferentes, 3 fios totalmente diferentes, cores diferentes, enfim, características diferentes, só que elas tinham uma semelhança, aí nesse caso que era o mais importante de tudo. Quando você vai fazer troca de cores, o importante é que os fios, eles tenham ao máximo características parecidas. Claro, você viu, as marcas são diferentes, uma composição do fio é diferente da outra, mas um grande segredo para você que vai fazer troca de cores, além de medir o fio, vira assim ao contrário, e daí leva uma fita métrica, vai com calma no armarinho, de preferência, e aí você mede. Mediu uma, ou então tá sem fita, tá sem a fita métrica, pede lá emprestado, se não conseguiu, junta as duas assim, olha, para ver se tem espessuras bem aproximadas. Teve? Ok, já é um bom sinal, mas não é o resultado final ainda. Pega os 2 fios, junta, aproxima assim os 2, estica os 2 para ver se ali eles ficam com medidas aproximadas também, porque muitas vezes
a gente escolhe um fio completamente diferente um do outro. Por exemplo, esse daqui, que é um fio de algodão bem largo, com esse outro de poliéster bem fino. Se eu faço isso com espessuras diferentes, olha só o que vai acontecer no meu cesto. Deixa eu tirar aqui os comentários rapidinho para você ver. O da esquerda, o fio cinza, era mais fino. O de baixo é da fio Nestor, já é um fio mais largo, encorpado. E aí, não é outra. Em cima, é afunilar. Não tem jeito. Onde o fio é mais fino, ele vai afunilar. Se você faz troca de cores aí e um é mais largo que o outro. Como resolver essa situação? Tem duas maneiras, assim, básicas. Tem outras formas também, mas uma delas é você trocar de agulha. Usa uma agulha maior ali na parte cinza para os pontos se abrirem. Só que muitas vezes isso não resolve, porque às vezes o fio é bem mais fino, né? Claro que você tem que evitar que isso aconteça. Por isso o planejamento na hora da execução da peça é importante. Por isso que é importante também você ter um nicho definido de mercado. Porque você já vai saber mais ou menos as espessuras de fios que você precisa e cores. Mas no início, né, acontece, a gente quer, né, ali experimentar de tudo até você decidir tudo isso. É importante você ter essa experiência, até porque muitas vezes a gente trabalha com fio de malha reciclado. Então, às vezes surge uma encomenda e você tem que usar aquele fio e é o único que tem. Então aí, quando você faz isso, troca de agulha, às vezes um ajuste já resolve, né? Ou então você pode utilizar a técnica do fio conduzido. Esses dias eu mostrei aqui também, tem aqui no feed também vídeo sobre isso. Na parte cinza, perceba, é o mesmo fio, a mesma técnica, tudo direitinho. A única diferença é que na parte cinza ali, do depois, que tá no canto direito, ali por dentro eu conduzi um fio mais largo. Justamente o fio rosa. E perceba que não aparece nada do fio rosa ali no meio do fio cinza. Ou seja, foco na solução. Peraí. Afunilando, eu preciso aumentar, eu preciso engordar esses pontos. O que eu posso fazer? E aí as ideias começam a surgir. Do que se eu falar, se esse fio não serve para nada, aí que não sei o que, não, vamos dar jeito. A gente vai dar jeito também, tá? Então, esse é um segredo para fazer troca de cores aí com fios diferentes também. O que eu falo em relação a nicho, que é importante, né? Planejamento e tudo, que às vezes nem sempre acontece, eu entendo muito bem disso. Mas quando você tem, por exemplo, um nicho definido, por exemplo, você só faz decoração para quarto de bebê. Não significa que você faz só cesto, você pode fazer tapete, você pode fazer bolsa, mochila, você Só que, por exemplo, quando você tem esse nicho definido, uma cor que talvez você evitaria comprar era vermelho, porque você percebe que as suas clientes gostam mais de um tom rosinha, azul, amarelinho. Então aí você já vai fazendo estoque dessas cores e de fios com as características que você precisa. Então, peraí, eu faço mais cestos e tapetes e sempre eu estou precisando de fio encorpado. Então eu vou montando o meu estoque. E aí você vai também relacionando-se com os fios e com os fornecedores. Nunca desista nem de um fio e nem de um fornecedor logo de cara. Porque é importante esse processo de conhecimento, né? Ele saber, é tipo casamento, né? Ele saber do que você gosta, você vai saber o que tal fornecedor tem. Por exemplo, essa daqui é uma marca que trabalha com esses fios tie-dye, esses assim mesclados, né? É da Artes Fio de Malha, que é maravilhoso também, né? Um fio leve. E aí você vai perceber, nossa, que a Dri, os fios da Dri são ótimos para você fazer tal peça. Aí fios Kiki, a mesma coisa. E aí tem a Morino, esse daqui é da Morino Fios, que é um fio produzido também. Então aí, nossa, eu preciso de tal fio, de tal cor, fulana tem. Ou então na hora que chegar um fio lá no fornecedor, ele vai falar, olha,
A Kelly, ela faz cestos, então já vou falar para ela que tem esse fio aqui. Normalmente os fornecedores têm grupos fechados. Quando chega uma remessa, já tem lá, ele já disponibiliza. Até porque a gente sabe também que o fio de malha reciclado, né, acontece de chegar uma cor e depois não ter mais. Por isso que o nicho também é importante, para você não ficar correndo atrás de cores e não achar. Eu vejo muita crocheteira aí desesperada em muitos grupos procurando cores de fio de malha porque teve uma encomenda em tal cor e não tem o fio. Então esse relacionar-se também com os fornecedores é mega importante. E para quem está começando também, o fio de malha reciclado, acontece isso mesmo, tá? Porque como vem já das indústrias têxteis, já envolve moda, né? Tem estação do ano. Em determinada situação do ano, né, vão ter essas cores aqui mais fortes, porque é o que sobrou lá das camisetas lá da moda que tava. Aí depois a estação muda, a produção muda e os fios também mudam, então não tem mais. Mas não veja isso como algo negativo, não mostra para sua cliente que isso é ruim. Pelo contrário, já usa isso a seu favor, foco na solução, foco na solução. Peraí, minha amiga, você vai ter uma peça exclusiva. É um fio de malha único. Inclusive, se você tiver uma boa estratégia de venda e de marketing, quando for uma estampa raríssima, porque tem estampas que a gente nunca viu e que nunca mais vai ver. Porque talvez a Adri estava me explicando, da Fios da Adri, né? Que tem isso mesmo. Às vezes, uma marca, um fio de malha que você pega, você vê que é um fio maravilhoso, que você gostou tanto, mas sabe por quê? Ela veio de uma indústria têxtil lá, famosa, com, né, das melhores marcas. É uma malha de qualidade. E aí você pode ter, né, tido aí a esperteza de escolher, porque agora você aprendeu que tem que analisar o fio de malha, aí você já, opa, esse fio aqui tá muito chique, então ele já vai ser uma peça exclusiva, você já pode fazer um modelo diferente, e justamente por ser raro, você usa até essa palavra, é raro, né? Ninguém tem. E aí tem gente que valoriza isso, que vai querer comprar porque é uma peça exclusiva de modelo e de fio. Então é possível também. Lembrando que tudo começa do cesto, né? Olha lá, de uma base você pode desenvolver os seus próprios modelos também. Imagina essa base triangular, né? Você pode fazer bolsas ali, minha filha, soltar a imaginação e ó, o que eu fiz? Dobrei o negócio, já dá. Aí a gente vai brincando, né? Enfim, é se divertir, tá? E focar na solução sempre. Além dessa diferença de fio de malha produzido e fio de malha reciclado, tem também diferença de marcas, como a gente já viu, de fornecedores, né? E também de tipos de fios, né? Que, como eu falei, a Fios da Adri trabalha com fios de lycra, mas ela também tem fios de algodão. Fio de algodão com elastano, sem elastano. Fios Nestor, né? Eu gosto muito também, os fios deles são mais largos. Agora, não é também para fechar o olho e fazer encomenda, tá? Porque talvez eu tô falando bem das marcas, aí beleza, fulano, eu quero tantos rolos de fio de malha que a Kelly falou bem de você. Aí chega lá a caixa pra você, porque quando chega a caixa pra gente fio de malha, a gente tá no paraíso, é ostentação pura, né? Aí você vai xingar nós dois, eu e o fornecedor, né? Por quê? Né? Tem que entender os dois lados também. Às vezes a gente só coloca a culpa no outro e a gente não assume a nossa responsabilidade. Porque já aconteceu comigo, e aí quando eu parei pra pensar, eu falei, gente, mas eu também não especifiquei. Muitas vezes a gente pode falar, eu quero um fio de malha largo. Beleza. O que é largo para você? O que é largo para o outro? Talvez é uma marca que costuma trabalhar com fios de 1 centímetro de espessura.
E aí você fala um fio largo, para ele 2 centímetros, 2,5 cm vai ser largo. Mas para você, você queria de 4 centímetros. Né? Então especifique ao máximo o tipo de fio e as características desse fio para o fornecedor. Explica para ele a peça que você vai fazer. E se você for fazer com troca de cores também, explica para ele como precisam ser esses fios, porque você vai usar os dois na mesma peça. Enfim, você vai fazer um cesto. Esse daí, olha, para quem acha que fio de lycra não dá para fazer cesto, esse cesto foi da Fios Guarani. Foi um fio de lycra e esse fio tinha mais ou menos 4 centímetros de espessura. Eu comprei o estoque inteiro do armarinho na época. Porque era raro eu encontrar fio de malha largo assim. Então já garanti um tanto lá. Agora, tem gente que usa o fio de malha de lycra e não gosta, não se adapta. E muitas vezes não é por questão nem de se adaptar, de não gostar, é porque não experimentou trocar de agulha. Eu tinha usado para fazer esse mesmo cesto uma agulha 9. E aí o que aconteceu? O cesto, ele começou a se abrir embaixo assim. Ele ficou mole. Quando eu troquei por uma agulha 8, os pontos já ficaram apertadinhos, já se ajustou. Você vai entender mais sobre esse assunto da agulha, de troca de agulha também, enfim, para ajustar os pontos na live anterior que eu fiz. Aqui nos destaques dos Cestos Perfeitos tem uma bolinha onde eu coloquei lá só sobre agulhas. Tá lá essa live parte 1 e parte 2, onde eu dei os detalhes de agulha, que é importante você entender também. E mais importante ainda é ir para a prática, viu? E deixa eu voltar aqui embaixo para compartilhar. Ai, queria compartilhar umas fotinhas, mas ela não apareceu aqui de novo. Ok, tudo bem. Então, mas ainda bem que essas aqui já apareceram, deu para compartilhar. Então, explique para o fornecedor o tipo de malha que você precisa, qual é o objetivo da peça. Experimente ao máximo, tipos de fios e marcas. Pensa assim, eu vou me divertir com esses fios de malha. Gente, estava conversando com minha aluna Débora, ela disse que ela comprou de uma mulher que estava se desfazendo, acho que ela já estava com pouco espaço, e aí chegaram na casa dela 3 caixas lotado. Débora, você tá aí? Conta pra gente 3 caixas ali de fio de malha de tudo quanto é tipo de marca. E ela disse que ela quase teve que colocar o marido pra fora pra caber os fios, né? E aí ela se divertiu ali, ela se relacionou com esses fios e conheceu na prática cada um, né? E esse é o grande segredo, essa é a grande sacada. É você se relacionar, se divertir, brincar com os fios. Vai! Pega o mesmo fio, troca de agulha, usa a mesma agulha com fios diferentes para você ver a diferença entre eles. E esse daqui, olha, é um outro fio que não é de malha, é um fio de polipropileno, o que muitas pessoas chamam de fio náutico. É que aí vai aparecer o contrário, esse daqui é da Círculo, mas tem de várias marcas. Algumas pessoas falam que também não gostam do fio náutico, fio de polipropileno, mas pode ter comprado um que seja seco, que não seja assim levinho, e eles não são iguais. Tem a Lelê, a Letícia da Lelê Crochê, e ela mesma fabrica os fios de polipropileno. Tô louca para experimentar os delas. Eu vou lá em Floripa, viu, Lê? Vou ir aí pra gente experimentar. E tem de várias espessuras também, tá? Esse daqui é de 5 milímetros. Tem de 3 milímetros, tem de 7, tem de 8. E aí tem Vanessa Maio também, que tem. Enfim, a Vanessa Maio também tem o fio Antúrio, né? Um é diferente do outro. Enfim, são vários tipos. Estou olhando aqui o que eu tenho mais, porque onde eu tô agora, né? Eu tô só com esses fios aqui. Os outros ficaram no ateliê. Mas olha, esse daqui é da Fios da Dri também. Esse fio, gente, ele é maravilhoso. Nossa Senhora. E acontece isso, viu? Você se apaixonar tanto por um fio e aí, como eu disse, né, sazonal ali não tem mais. E aí você fica na paixão, mas é aí que tá o grande valor, né? E muitas vezes você pega um fio de malha assim e ele tá
viradinho desse jeito, às vezes da forma ali que ele ficou dobradinho, né? Enfim, você vai focar na solução. Você quer deixá-lo com a aparência mais bonitinha? Puxa assim, olha, estica. Olha só como ele já se transformou. Né? Ele tá ali, dobradinho, é igual roupa, né? Tá dobrada, vai amassar. Aí a gente passa, ela já ajeita também, olha. Que diferença. Outra coisa também que você pode fazer, dependendo do fio de malha, já aconteceu de eu pegar um fio de malha, ele tava tão áspero, passava no meu dedo, até cortava. Só que eu percebia que ele tinha elasticidade. Então eu desfiz ele todinho, passei assim no braço para não virar aquela emboleira, enrolei ele todinho aqui, prendi de um lado e do outro, coloquei dentro de uma fronha, amarrei, coloquei na máquina de lavar, ali numa mistura com amaciante, bem concentrado ali, daquele Downy, sabe? Não precisa ser dessa marca, qualquer marca, mas deixa ali de molho um pouquinho e depois eu centrifuguei. Por isso que eu coloquei dentro da fronha, porque eu morava numa cidade fria e demorava, assim, uma semana para secar os fios. Então, para secar mais rápido, eu centrifugava, mas não deixava lá centrifugar. Uma vez eu deixei sem a fronha, mas virou uma emboleira, bom que foi uma terapia depois para desenrolar. E onde tem a emenda, você já pode ir cortar assim para ficar mais fácil para desenrolar, mas prendendo fica muito melhor. E aí o fio também, ele se transforma. Nesses dias eu até fiz uma experiência com vinagre no lugar do amaciante. É legal também, mas o amaciante fica o cheirinho, ou você colocar uma essência que você goste também, vai depender da sua preferência. Cuidado com o cheirinho também, depois esse é outro assunto, né? Que às vezes é uma peça que vai para bebê, tem alergia, enfim, né? É muito assunto, né, gente? Mas eu amo falar sobre isso, amo falar sobre os fios, porque realmente eu mudei assim da água pro vinho, sabe? De uma pessoa que reclamava do fio de malha, uma pessoa que eu reclamava de marca, que usava palavras pesadas e hoje eu aprendi a me relacionar com eles, né? E eu quero que você tenha essa experiência também, e é por isso que eu falo tudo isso aqui, porque a gente vem pro crochê, né, muitas vezes para aliviar um estresse, uma ansiedade, uma depressão, e muitas vezes, né, a gente vem por amor mesmo, porque é o que a gente ama fazer, e se tornar um fardo, algo pesado na nossa vida, né, não vai ser legal. Então, para você que está começando, ou se você está vindo nesse processo aí, né, permita-se entrar nessa experiência e se divertir, tá? Levar como algo prazeroso. E tá tudo bem se aquele fio de malha ali tá fino, você comprou, às vezes você não tá se adaptando com ele no início, deixa ele de ladinho. Depois você vai usá-lo num outro momento. Uma outra dica também para quem tá começando, viu? Duas coisas. Se você estiver bem no início da prática, você pode também utilizar fios lisos, sem estampa, porque muitas vezes comigo a estampa ali, nossa, atrapalhava, embaralhava minhas vistas e eu não conseguia enxergar o ponto, acontecia isso. Então o fio liso tem essa vantagem para quem está começando. E também, além dessa questão de estampa, use o seu melhor fio. Sabe aquela dica que a gente vê as pessoas falando de usar a sua melhor roupa, usar a sua melhor joia, usar o seu melhor prato, a sua melhor taça para você, porque você merece? Também, use o seu melhor fio. Use um fio que você tenha prazer de tocá-lo, principalmente se você estiver começando, tá? Deixa aquele fio lá que tá seco, que você não tá curtindo muito, deixa num outro momento. Quando você tiver mais experiências ali com o fio de malha, você vai entender exatamente como esse fio funciona e para que ele serve e onde ele vai sair melhor. Talvez ele não tá ideal para fazer um cestão para você nesse momento. Então você não precisa se desafiar a partir para outra técnica, usar o fio conduzido e ficar nessa de troca de agulha. Troca de fio.
usa um fio mais largo. Então, já separa um fio mais largo. E o que é um fio largo, né? Que eu também tinha essa dúvida. Para mim, um fio mais largo é um fio com mais ou menos aí 3 centímetros, 3 centímetros e meio, assim, acima de 3 centímetros eu já considero um fio mais largo. Agora, olha só que importante, e foi importante entrar nesse assunto também. Se eu falar para você que um fio de 3 centímetros vai dar para fazer um cestão firme, reto, estruturado, só isso também, sem analisar o fio, pode não dar o resultado que você queira. Às vezes você vai pegar um fio largo, mas ele é um fio de gramatura leve. A gramatura é o peso da malha por metro quadrado, né? E às vezes é um fio que quando você estica, ele desaparece. Agora, tem fios de 2 centímetros, mas ele é um fio encorpado. Ele é um fio que muitas vezes tem até um pelinho aqui por dentro. E mesmo ele sendo fino de espessura, ele fica gordinho, porque dentro ali ele é grosso, né? Grosso nesse sentido, largo e grossinho, e vai dar volume. Então dá para fazer um cesto. Agora, tem também um fio largo, grosso, encorpado, todo gordinho, fofinho, mas é um fio leve. Por exemplo, esse fio aqui mesmo, gente, esse rolo parece uma pena, ele é muito leve, né? A gramatura dele aí é diferente de outros, que muitas vezes é um fio fino na espessura, mas quando você pega o rolo, ele é pesado. E aí, você vai usar esse fio numa bolsa, parece estar carregando um tijolo ali, né? Então, até na hora de escolher o fio para fazer uma determinada peça, é importante você pesar esse rolo, sabe? Ver ali, às vezes é por metragem, né? E aí, às vezes só de pegar assim, você sente que se aquele fio é pesado ou não. Fio de lycra, por exemplo, tem uns que são pesados, muito pesados, mas tem outros fios de lycra, que a Dri vende mesmo, que são levíssimos. Então, não leve como regra ao pé da letra e carrega aquilo pro resto da vida, não. Experimente. O segredo do fio de malha é relacionar-se com os fios, é experimentar fios diferentes, marcas diferentes, texturas diferentes, experimentar o mesmo fio com agulhas diferentes e você vai ter também resultados diferentes. Eu tô te falando isso porque na primeira aula que vai ser liberada da base, se você usa um fio com uma agulha lá, uma agulha grande, e que vai deixar esses pontos largos, essas correntinhas aqui vão estar bem largas. Inclusive, já assista, eu coloquei hoje aqui no feed, no IGTV dos Cestos Perfeitos, tem lá os 7 erros que eu cometia e que me impediam de fazer o cesto perfeito. E um dos erros era a escolha de agulha inadequada para aquele fio também que não era ideal para aquele tipo de peça. E aí lá eu mostro em detalhes como que fica a correntinha se a agulha tá grande, porque você vai estar em casa, né? E mesmo que se você estivesse comigo num curso presencial, você estaria só naquele tempinho. Depois você ia seguir a sua jornada. Claro, nós continuaríamos juntas ali no apoio, mas é importante você, né, ser agente dessa sua transformação, você se autodesenvolver, você saber analisar a sua peça. Você tá vendo que, por exemplo, quando é uma peça, esse daqui mesmo de pontos altos, você vai ver, é importante você entender que quando o ponto tá, peraí, minha peça tá emborcando. Por que que ela tá emborcando? Ah, a Kelly falou que ela emborca porque tá faltando ponto, então eu preciso fazer mais ponto. O contrário também, se ela tá ondulando, ah, é porque tem ponto demais, legal, então deixa eu analisar, coloca no chão, afaste-se da peça para você analisar, ver o que tá acontecendo. Nossa, tá ficando muito buraco. O buraco tá muito grande isso daqui. Ah, pode ser agulha, ponto tá largo. Então assim você vai ouvindo na sua peça, isso que é legal. Ouvi isso da minha aluna Bel, aprendi isso com ela, né? E ela falando, né, que a peça conversa com ela, né? E é isso mesmo, não é a gente conversa com a peça não, né? É a peça que conversa com a gente tem que ouvir, entender,
né? E com o fio de malha também. Entender para que ele serve, tá? E não ache que os fios que você tem aí vão estar desperdiçados não, tá bom? Você vai usá-lo aí em algum momento para alguma peça, mas para quem estiver praticando aí no início, coloque tudo isso em prática, escolha um fio que você sinta prazer de tocar. Olha só, a Denise, tô tentando comprar fios da Dri, não consigo. O que aconteceu na pandemia, né? As indústrias pararam. Eu morava numa cidade que é o polo de lingerie e a confecção parou. E se a confecção para, a indústria para, quem vende o fio de malha reciclado também, na época, parou de receber, né? Mas tá voltando. E outra coisa, a demanda tá muito alta mesmo, né? Então, por mais que já tenha voltado aí a todo vapor, é muita crocheteira, minha gente, ó. E mulher empreendedora que não falta, viu? Então aí, ó, já vai mexendo. Eu tô avisando em toda a live. Mulheres, ó, já entra pro mercado, faz fio de malha, porque senão daqui a pouco vai começar a surgir aí o fio de malha cestos perfeitos. E se eu animar, eu entro nessa também, viu? Olha que a gente não vai deixar faltar fio aí, não. Qual o Instagram da Dri? É Fios da Dri. Todos esses contatos, telefone, Instagram, tá tudo lá na lista dos melhores fornecedores que eu disponibilizei lá no grupo secreto do Facebook. Vai nos stories e lá tem o link também, tá? E quando você se cadastra, você tem acesso a esse PDF, você entra no grupo do WhatsApp também para não perder. Porque, gente, o que acontece com o negócio de tecnologia, de e-mail, né? A gente manda um e-mail e Hotmail, por exemplo, pode barrar. Se aconteceu de você fez o seu cadastro e aí não recebeu o e-mail, pode ser porque talvez digitou alguma letra trocada. Acontece, né? O telefone ali é tudo pequenininho, pode ter acontecido isso. Aí vai lá, faz seu cadastro de novo. Cadastrou direitinho, mesmo assim não recebeu? Se fez o cadastro com Hotmail, por exemplo, cadastra com Gmail para você não perder. E entra no grupo do WhatsApp e do Facebook. No grupo do Facebook, do WhatsApp, você vai receber todos os links, todas as informações. Você não vai perder nenhuma aula, porque o curso só fica no ar, o curso gratuito, Cestos Perfeitos, do dia 9 ao dia 16. E lá dentro do WhatsApp e dentro do Facebook, você pode tirar suas dúvidas diretamente comigo ali, da sua base, o que está acontecendo, né? Independente aí do seu nível, se você é iniciante ou não, e terá, né? Ou terão milhares, acho quase 5 mil mulheres que já tá no grupo do Facebook, fora o WhatsApp, fora cadastro no e-mail. Vai ser incrível, gente. Já tá sendo muito lindo. Tô muito feliz e muito grata a tudo isso que está acontecendo, todas nós crochetando juntas. E o legal do grupo é essa interação, porque o que você estiver passando ali, né, você está fazendo na sua casa, mas você não está sozinha. Outra crocheteira também pode ter passado, e aí vai compartilhar todas as dicas lá com vocês, então vale muito a pena. Até quem não tem Facebook, viu? Quem não tem Facebook, olha aí que tem que fazer para ir lá ver como é que é. Aí se você não gostar, tudo bem. Aí você não precisa continuar, mas eu tenho certeza que continua, porque é incrível a semana do curso gratuito, gente. Imagina, todas essas mulheres juntas, é muita energia boa, gente. Mulher, quando se junta, é pra uma ajudar a outra. Não tem esse negócio de, né, depende aí do que a gente já ouviu por muito tempo. Mulher quando se junta, não sei o que nada. Mulher quando se junta é pra unir forças. Deixa eu ver, a Elisângela, fiz um cestão para colocar os brinquedos das minhas filhas, não ficou perfeito, porém ficou melhor com algumas dicas da Kelly. Que coisa boa, Elisângela, parabéns, viu? Comemora. Hoje ele tá perfeito, foi o seu melhor hoje. Olha só você aqui aprendendo mais, você vai lá e coloca em prática. Não compare o seu cesto com o de outra pessoa. Se a gente fica se comparando, a gente sempre vai se sentir inferiorizada, nunca vai estar bom, e isso muitas vezes até faz a gente desistir. Então, faz exatamente isso que você fez. Fez o seu cesto, veio aqui, assistiu às aulas gratuitas, colocou em prática, viu melhora, viu resultado, evolução, comemora. Fica feliz
que ele já está perfeito hoje, isso não te faz parar, isso te faz continuar. Isso te faz continuar se aperfeiçoando na prática, né? E a gente só se aperfeiçoa assim, colocando em prática mesmo. Então tá de parabéns, comemora, parabéns. Que coisa boa saber disso tudo, gente. É muito bom vocês compartilharem tudo isso também. Thaís, tô amando você. Ah, sua linda, te mandei uma mensagem lá no privado também. Também tô amando você e amando você aqui, todas vocês. Não, nada disso estaria acontecendo, né? E eu acredito, gente, que o crochê é só um meio para que coisas maiores aconteçam, né? Sempre o melhor tá por vir. Cada dia me sinto mais apaixonada e motivada em fazer cestos, em fazer um fio de uma peça linda com muito carinho, a Bianca falando. Antes ficava estressada em ter que desmanchar. Hoje vejo que é um exercício de reflexão e paciência. Parabéns. É isso mesmo. Eu vou fazer uma live com a Kelly do Planeta Eva. Depois sigam lá, @planeta.eva, coloquei nos stories também. A Kelly, ela alivia as dores do corpo e da alma, reconhecendo essas origens emocionais de cada dor que se expressa através do nosso corpo, né? A dor é só um sinal. E aí ela fala assim, de que se a gente fizesse, tá lá sentindo dores nos ombros, na cervical, nas mãos, independente de qualquer outra coisa que a gente fizesse, essa dor, ela ia aparecer. Porque é algo interno. E às vezes a gente acha que é ali, que é o crochê que está causando aquela dor, e não é. Então a gente tem que buscar essa cura interna aí e reconhecer, né, todos esses sentimentos. E a gente comentando ontem, eu e ela no WhatsApp, né, de como o crochê, ele ajuda nesse processo de cura, né? Porque ele é uma atividade que nos deixa conscientes no momento presente. Por isso é importante o hábito de desenvolver essa consciência durante a prática. Eu sei que é algo gostoso que a gente está fazendo ali, mas a gente pode se perder em pensamentos, em coisas negativas. A gente se perde no passado, a gente se perde no futuro, e o momento presente ali de crochetar, a gente perde. E às vezes a gente termina de fazer a peça e está mais estressada, mais ansiosa, e nada mudou. E a gente precisa se permitir, né, a nos transformarmos juntos com a peça. Eu sempre falo, né, que você pode transformar um cesto em qualquer peça que você quiser. E você também pode se transformar junto, né? E um caminho para isso que eu vejo é a gente se tornar consciente durante a prática. O que é isso, Kelly? Inclusive, eu estou praticando muito isso agora. Eu estou lendo um livro, gente, chama Consciência. E aí nele fala, né, de que o dia tem 24 horas. Se eu me perco em meus pensamentos 24.000 vezes no dia, tá tudo bem. É só eu voltar 24.000 vezes para aquilo que eu estou fazendo. Então, tudo para mim, hoje, é momento de meditação, porque eu estou consciente no que eu estou fazendo. E ele fala que vale muito mais a gente passar essas 24 horas conscientes ali do que a gente está fazendo, do que a gente parar 10 minutos para meditar e o restante do dia a gente, né, fica ali viajando na maionese. E aí, o que é isso, Kelly, né? Se tornar consciente. O que eu estou praticando é o seguinte: eu estou comendo, eu estou comendo. Eu não estou mexendo no celular, eu estou apreciando a comida, né, sendo grata por ela. E a comida fica tão mais gostosa, gente. Você sente o sabor de cada alimento. E atividades que às vezes você achava que era ruim, se tornam prazerosas. Eu nunca achei que eu ia falar isso na minha vida. Mas o ato ali de lavar os pratos, você acredita que está sendo uma meditação? Gente, eu estou amando lavar os pratos. Ó, o que tem ali agora que tá sujo, de vez em quando, claro, vai aumentar um pouquinho, mas eu paro, vou lá e medito na louça de novo. Foi um copo assim que eu cheguei e já
e já tomei o iogurte. Ah, fica, lógico que fica, mas aí eu paro e vou lá também me dedicar àquilo. E o crochê também. Então você está fazendo a sua peça? Eu estou fazendo? Eu estou pensando no ponto. E é nesse momento que grandes coisas surgem, gente. E eu acho que tá aí a resposta. As pessoas me perguntam, Kiara, como que você chega nisso? Como que você chegou no trio Cestos Perfeitos, lá que é exclusivo do método também? Como que você conseguiu fazer a subida sem cortar o fio? E eu lembro que eram madrugadas. Sempre madrugada, gente. Olha que coisa, sempre madrugada. Porque era um momento de mais silêncio, né, em casa. Era um momento que eu estava sozinha, as crianças dormindo. E era um momento de meditação ativa. Era de concentração, era de prazer. Sabe aquele momento que a gente nem vê a hora passar? Acho que muitas já tiveram esse momento aí, né, de prática na madrugada, né? E aí as coisas começam a acontecer. E eu me lembro também que durante essas práticas aí meditativas no crochê, não tinha reclamação, tinha persistência, não desistência. Eu me lembro, as alunas têm uma base que ela não está aqui comigo agora, que é a mistura da base quadrada com a oval. Acho que eu tenho foto dela, vou postar depois para vocês, que aí você pode fazer bolsa nesse formato também, vou mostrar mais. E aí minha mãe, foi bem no início da quarentena, ela estava em casa. Gente, eu acho que eram 16 horas por dia nessa prática, e madrugada, que não sei o que, era aquelas lives que estavam tendo de madrugada, e colocava lá, a música ia rolando, e eu ia fazendo. Aí minha mãe falava assim... Aí minha mãe só olhando, né? Minha mãe, ela fala mesmo. Mas ela só olhando. Aí teve um dia que ela falou assim... Aí eu falei, olha mãe... E comemorando, gente. A cada prática eu comemorava. Olha mãe, consegui! E não sei o quê. Ela falou assim... No outro dia amanhece toda torta. E era mesmo, gente. Eu terminava a peça, ela tava retinha. No outro dia... O negócio tava todo... Eu falei, mas gente, mas que é isso, né? Mas eu, inclusive, eu fazia esse teste. Eu deixava de um dia para o outro para ver como ia amanhecer a peça e saber o que eu ia mudar. Aí eu não comparava com nada, só uma com a outra. E aí eu sempre deixava assim, modificava o que precisava ali e ia testando novas fórmulas. Às vezes a gente tem que dar uma pausa, se permitir ao descanso. E aconteceu isso comigo nesse processo dessa peça também. E aí eu sei que eu descansei por uns dias e voltei de novo. Gente, quando eu voltei para a prática de novo, nossa, aí o negócio... Falei, meu Deus, olha aí. Tava aí a resposta. Mas eu tenho isso em mente de que... a única coisa que eu fazia ali era praticar, era crochetar. Eu não me lembro de, nesses dias mais prazerosos, né, noites e madrugadas, de estar perdida em pensamentos. E tá tudo bem se a gente se perder, né? Às vezes grandes soluções também aparecem nesse pensar, né? E é só a gente voltar. Então aconteceu, desviou o pensamento, volta. De novo, volta. E aí você também se torna consciente e a gente vê que tá tudo bem, de que tudo é perfeito como é. E aí a gente agradece e continua crochetando e se permitindo a essas transformações também. E eu desejo tudo isso para você, tá bom? Então, simbora! Vou responder as outras caixinhas, as outras perguntas que ainda tem para responder na caixinha. Ela vai desaparecer, mas eu coloco uma outra também, tá? De dúvida que você tiver e que talvez não foi respondido. E mesmo se não foi, vai lá também para os Cestos Perfeitos gratuito no curso, lá dentro da comunidade. Olha, as meninas compartilharam aqui outras marcas também. Que legal! Olha só, fio de poliéster dá estrutura para cestão. Algumas pessoas, a Ellen, né, da Multitécnicas, ela ensina a passar, ela até vende esse caninho transparente que passa por dentro também. Quando o fio for mais fino,
né, e o fio, você vê que ele não está dando tanta estrutura para sua peça, você pode usar uma agulha menor para ele ficar mais firme, tá? Olha só, detalhe importante desse ponto também, viu, gente? Porque pode falar, se fio fino não dá para fazer cestão. Só que tem pontos que, inclusive, é melhor fio fino. Esse ponto mesmo, o resultado dele, eu acho lindo, muito mais bonito com o fio fino. Olha só, ele fica mais delicadinho, né? Bittencourt, de Azevedo. Tem os fios da Supremo, é bem barato. Eu gostei de usar, são largos e com lycra. Olha aí, tá vendo só que coisa boa. E experimente outros. E, ó, Mimo da Ellen. Ellen tá falando que não recebeu o e-mail depois de cadastrado. Vê lá se aconteceu alguma coisa dessa que eu falei aqui, tá bom? Talvez de alguma letrinha trocada. Entra no grupo do WhatsApp também. Deixa eu ver. Outros. Lorena. Outros são resíduos têxteis, podem variar a cor. Eu gosto da Euroroma, mas não encontro muitas cores. Acho que sai muito rápido, justamente por isso, porque como são esses resíduos têxteis e depende da moda, raramente a gente encontra o mesmo fio, a mesma cor ali na loja. E tem um detalhe muito importante, viu? Às vezes acontece de você comprar 2 rolos da mesma cor, da mesma marca. Quando você abre, um é diferente do outro. Um é mais fino do que o outro, justamente por ser, né, um fio ali que já vem dessa sobra, acontece. Então, uma dica para você que vai comprar um rolo de fio de malha, compre pelo menos 2 rolos da mesma cor. Eu prefiro hoje em dia comprar até 3, 4. Por isso, tá vendo? Se você tiver um nicho, se você sabe quais as cores que mais tem saída aí com o público para quem você vende, não tem problema comprar 4, 5, 10 rolos brancos, porque você sabe que vai sair, né? E aí acontece também, às vezes, da gente analisar o fio. Você foi lá no armarinho com calma, levou fita métrica, abriu o rolo, esticou o fio, mediu, tocou, viu exatamente para aquilo que você precisa, chegou em casa, começou a desenrolar, lá no meio ele tá bem diferente, ele ficou mais fino e ele não alarga de jeito nenhum. Pode acontecer. Inclusive, eu acho muita sacanagem. Já aconteceu de ligar para a loja, não é reclamar, é conversar com o fornecedor. Porque talvez ele nem imagina que isso é prejudicial pra gente. Colocar lá no meio um fio fino, igual um chiclete, e por fora um fio largo, pra gente que mediu, escolheu ali o fio largo e lá no meio ele tá fino desse jeito todinho, eu perco o rolo. Ele pode juntar esse fio fino com outro fio fino da mesma coisa e fazer um rolo só de fio fino. Então, não liga xingando e reclamando o fornecedor também, não. Liga sugerindo, conversando. Eu tenho certeza que eles vão melhorar também, né? E aí a gente vai nessa jornada juntas aí em busca da melhoria e da evolução também dos fios, né? Mas, gente, evoluiu muito. Nossa, você vê essas marcas aqui recicladas, nem parece, né, reciclados assim. São incríveis, tem lá todos esses contatos. E agora, sabendo disso, que são fios reciclados, né, assim como a gente chama, é importante a gente também colocar na balança aí muitas coisas, tá? Porque se ele não é um fio produzido, ele vai ter emenda. É super normal que tenha, faz parte da característica dele, diferente de um fio produzido que você compra. O fio produzido, né, ele não tem emenda. Aí se vier uma emenda, um fio muito irregular no fio produzido, aí tem que conversar com o fornecedor também, porque tem alguma coisa aí que não tá batendo. Mas se ele é um fio produzido, ele tem sim, muitas vezes, irregularidades. Agora, é claro também que eu vejo que precisa um bom senso, tanto da nossa parte quanto dos fornecedores, né?
Tudo bem, é um fio de malha reciclado, tem regularidade, mas também não é legal um fio de malha que ele assim, cada 10 centímetros o fio vai tá igual aquele eletrocardiograma. Aí também não, né? Mas é por isso que sempre vale a pena. Comprou um fio de malha, usou o bom senso? Como que tá mesmo a situação do fio? Liga no fornecedor e conversa, e eu tenho certeza que vai ser ouvida, porque eles também buscam uma melhoria. Já aconteceu, por exemplo, de eu comprar um rolo de fio de malha e ele estava todo cheio de cola. Do início ao fim, até hoje, eu quero entender isso. Eu quero entender como que funciona esse negócio. Ele estava todinho de fio de cola e eu liguei. E super tranquilo. Aí eles me instruíram que eu podia ir até o armarinho, fazer a troca, então tranquilo também. Inclusive, eu nem fiz a troca desse rolo depois, porque eu falei, eu vou guardar para ficar de exemplo para as alunas. Então, e aí, olha só que interessante, eu usei esse fio para fazer tassel, aquele penduricalhozinho assim, e aí fiz uma decoração de parede que tá lá em Friburgo. Depois eu mostro para vocês também, para quem não conhece. E usei esse fio com cola. O melhor que ficou foi o que eu usei esse fio com cola. Aí depois eu pensei, para fazer tassel eu vou tacar cola nos fios agora, porque ficou melhor, ficou mais retinho, mais durinho, mais perfeito, tá vendo? Então, até isso é bom. Olha, F. Rodrigues perguntando qual o diferencial, né, dos fios premium, é essa regularidade dos fios, essa maciez. Quem nunca experimentou um fio produzido, um fio premium, experimente, porque, minha amiga, você vai se sentir no paraíso. Quando o fio, gente, desliza assim no nosso dedo, e eu confesso que eu demorei muito para ter esse prazer. Porque às vezes a gente fica nessa bobeira. Ah, mas é caro. Ah, mas tem frete. Minha amiga, quando você faz uma peça com fio produzido, nossa, é maravilhoso. A sensação é indescritível. E os fios produzidos, um é diferente do outro, de marca, tá? De diferença de marca para marca. A Soft Fios, ela trabalha com 2 tipos de fios. Ela trabalha com que é a fita e que você pode esticar, ela se encurva para dentro, e outra que já vem toda dobradinha assim, ela tá no Nordeste. Só que tem fio que nem esse de poliéster que a gente estica, ele não vira assim, não, ele fica no mesmo formato de fita também. Eu dei até uma dica nesses dias para essa rebarbinha que não aparecer, se você não gosta, é dobrar esse fio assim no dedo à medida que você vai crochetando, deixa essa parte aberta virada aqui para você, e quando você puxa com a agulha, esse lado aqui da rebarbinha fica escondido. Depois veja esse vídeo também, tá? E tem como, além de você comprar a malha e mandar cortar, produzir o seu próprio fio, como eu falei, mas se na sua cidade não tiver nada disso, você pode pegar uma camiseta de malha mesmo e você mesma cortar o seu fio. Vou mostrar isso também como fazer, tá? Porque às vezes você tá na sua cidade que não tem nem agulha. Por exemplo, onde meus pais moram, não tem. Mas para você entrar na prática, vou mostrar também como cortar o fio, e até para fazer com o dedo, gente. Eu tô falando que é uma meditação. Na hora que você faz assim, coloca o dedo, ó, vai fazendo as correntinhas. Imagina, só de você sentar, coloca 2 dedos. Troca de dedo. E aí você vai fazendo isso daqui, gente, olha só, olha, ó. Faz com a mão, vai fazendo, vai brincando. Criança vai adorar, tô pensando nas minhas filhas, gente. Raika vai adorar isso daqui, olha. Ó, nossa senhora, já tô pensando o que dá pra fazer com isso daqui. Vai sair cortina, vai sair peseira. Ó, já dá pra fazer, gente. Que tem também a agulha jumbo, né? A grandona. Então a gente não tem agulha grandona? Usa o dedo também. Foco na solução aí.
Deixa eu ver, é importante ter, a minha falando, olha, é importante ter opções de fornecedores ainda mais atualmente, matérias-primas em alta, produção reduzida. É isso aí. A Denise, ganhei fios Kiki, que maravilha, sortuda, hein? Parabéns! Achei muito difícil, pois estamos com bastante falta de fios aqui na minha região. É isso aí, mas ó, foco na solução, bora pegar essa lista lá de fornecedores e por mais que você fale com o fornecedor, ele não tem disponibilidade de entrega para você ainda, se aproxime desse fornecedor. Já avisa para ele que você quer ficar na fila de espera, vai sempre entrando em contato com ele, para você ser a sortuda, a privilegiada ali para receber os melhores fios. Já pergunta para ele se ele tem algum grupo que você possa entrar, onde ele divulga os fios. Pode acontecer, tá bom? A Regina falando essa questão de que é complicado para o dono deixar ver o fio antes de comprar. E aí também, mesmo comprando online, explica para o fornecedor o tipo de... Tô crochetando aqui com o dedo, gente. Explica para o fornecedor o tipo de fio que você precisa. E também, na loja, é um trabalho mesmo de formiguinha, mas todas juntas nós vamos conseguir mudar essa realidade. E vamos também pedir para os fornecedores conversarem com os donos de armarinhos, né, para nos permitir abrir o rolo. E eu fui no armarinho aqui em Porto Seguro, gente. Nossa, o Weber, agradeci ele demais, fiz postagem deles aqui da Casa e Arte. E aí eu conversei com ele, expliquei toda essa diferença do fio de malha. E aí ele falou, você dá aula? Eu falei, dou. E ele entendeu. Por que essa pergunta, você dá aula? Porque eu expliquei para ele ali nos mínimos detalhes. Você pode não dar aula ainda, né? Mas é importante você entender. E quando você explica, aí a gente entende mais ainda e aí tem o convencer, né? Nesses dias o Murilo Gun falou, convencer é vencer junto. Então você vence porque você pôde abrir para escolher o melhor fio e o lojista também ganha, vence também porque você comprou lá. E às vezes o lojista é tão bonzinho que ele deixa abrir, a gente acaba comprando. Gente. Como é que não compra, né? Mas não compra forçado também não, né? Lógico. Mas abrindo assim a grande... É igual quando a gente vai no supermercado, numa loja e degusta. Né? Você experimenta ali aquilo que ele está vendendo, né? Vai ficar com água na boca, vai querer comprar. E aí o lojista, o que pode fazer... É no rolo, assim, né? Que vem com um saquinho, né? Na maioria das vezes. Aí vem protegido, só que abra. Não vai abrir o rolo também daquele jeito, não. Encontra ali onde que tá a pontinha. Explica pro lojista que você vai abrir só naquele pedacinho, suficiente para você tirar um pouco do fio. Um tequinho só, provavelmente você não vai conseguir sentir muita coisa do fio, porque você vai ter que esticar, você vai ter que abrir. Só que aí você conseguindo tirar uma parte desse fio, né, você já consegue analisar ali. E aí depois, gente, olha só, deixa eu pegar um negócio ali, passar isso para os fornecedores. Aí depois, ele pode fechar com... Ele pode fechar com uma fita crepe ali, né? E aí fica protegidinho. Olha só o que eu achei, o que eu lembrei aqui, gente. Achei um máximo esse macarrão que eu comprei nesses dias. E aí veio com uma fita crepe, tipo, não é bem uma fita crepe, né? É uma tecnologia melhor, né? E veio, eu falei, gente, que gracinha. Aí depois que eu abri, que eu saquei, eu falei, olha, já vem com isso para na hora que a gente usa, ó, parabéns, obra-prima. Na hora que a gente usa, é só dobrar. Ó, isso daqui não sai a cola. E ele é durinho. E aí, fecha de novo, pronto. Então eu posso abrir isso daqui várias vezes que vai estar bem firme. Então é uma solução, foco na solução. Gente, aprendi isso com o Ted Sinai, meu parceiro de vida, de negócio, e a gente vai fazer uma live com ele aqui, e ele é quem cuida dessa parte de empreendedorismo e dá aula para as alunas também.
e trabalha com os maiores empresários e empresas aí no Brasil, já ajudou milhares e nos ajuda também. E essa frase eu aprendi com ele, né? Foco na solução, foco na solução. Peraí, temos esse problema? Ok, vamos nem chamar de problema. Temos essa questão a ser resolvida do fio. O lojista não deixa a gente abrir e tal, por causa, né? Ele também tem o ponto de vista dele, ele também tem razão, porque pode sujar. Vamos ouvir. Por que que a gente não pode abrir? Ah, porque pode sujar. Ah, porque outra crocheteira não vai gostar de comprar o rolo aberto. Se for uma crocheteira que sabe que o segredo do fio de malha é análise do fio, ela vai querer abrir, ela não vai se importar de estar aberto, claro, né? É diferente de comprar um rolo branco e ele tá todo sujo, despencado lá, tá caído, não sei o que, não. Mas você vai ter cuidado também ao abrir a peça, ao manusear, né? Vai ter carinho, respeito ali, gratidão. Então, vai cuidar também, né? E então é pro bem de todos e quando a gente faz isso, a gente foca na solução, ok. Então, a gente abre e fecha de novo. E aí, ó, pode estar aí uma solução, viu? Enfim, conto com você nessa jornada também, na evolução, nessas transformações do cesto, dos fios, dessa realidade que já tá linda, né? Porque já evoluiu muito, já melhorou bastante. E a gente continua juntas, crochetando e tá chegando, curso gratuito do dia 9 ao dia 16. Quem não garantiu ainda, vai lá no site para poder fazer a inscrição gratuita, tá bom? Meninas, obrigada. Foi muito bom estar com vocês aqui. Eu vou deixar a caixinha lá nos stories, viu? Sempre clica na minha foto para ver aqui os bastidores também, tá bom? Beijo. Obrigada a todas vocês aqui. Olha quanta mulher linda. Foi lindo hoje de novo, todos os dias. Então, até daqui a pouco. Vai lá, comenta. Toda vez que eu fizer uma postagem, vai lá e comenta o que você achou da live. Qual foi sua grande sacada? Vai lá e comenta. Pra você, qual é o segredo? Deixa eu ver se você aprendeu lá. Faz um resumo lá. O que você aprendeu nessa live? O que você fazia que não vai fazer mais? O que foi bom pra você? E aí você comenta lá, porque quando faz isso, o Instagram pensa assim, é um robozinho, sabe, aqui dentro, essa tecnologia. Fala, olha, tem gente curtindo e tem gente comentando. Então esse vídeo é bom. Então se ele ajudou essa pessoa, vai ajudar outras. Isso é o robozinho pensando, que é o que eles chamam de algoritmo. Então, eu vou entregar esse vídeo para mais pessoas. E aí começa a distribuir. E, minha amiga, acender a luz de outra amiga crocheteira não apaga a sua. É importante a gente disseminar todo esse conteúdo aqui. Então, se foi bom para você, já posta lá, já reposta até esse conteúdo nos stories e comenta também. Deixa eu aproveitar para finalizar. Eu também vou tirar um print nosso aqui. E aí, tira um print também da tela e coloca lá para eu te ver e repostar. Vou fazer, não me deixa no vácuo, tá? Deixa eu ver. Ah, tirei. Ah, funcionou. Beijo. Uma ótima prática de crochê pra você. Até a próxima. Amanhã às 20 horas estamos de volta.